Meu nome é Cláudia Chu, sou do Fora do Eixo. O Fora do Eixo é uma rede de cultura livre e independente que iniciou o seu trabalho há 7 anos. A gente se iniciou desenvolvendo um circuito cultural, né, que se espalhou por 7 regiões do país. A gente, na verdade, dividiu em 7 regiões. E nessas regiões a gente vem conectando inúmeros coletivos culturais. E hoje somos 120 coletivos espalhados pelo nosso país, conectando Norte, Sul, Sudeste, Minas, Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, e dentro disso a gente veio, durante esse período todo, trabalhando, né, em bases, buscando desenvolver bases sólidas, estruturando o que seria um circuito onde se escoasse, se criasse indutos de escoamento da cultura que está na ponta, né, que está em cidades muito do interior, né, também se chama Fora do Eixo por isso, assim, que a gente num primeiro momento não estávamos em cidades capitais, né, e muito mais vinculadas a cidades interioranas. E aí, com o tempo, assim, com o passar mesmo do nosso processo, a gente foi entendendo e virando algumas chaves essenciais e nos compreendendo cada vez mais como um movimento social. E isso surge de algumas provocações mesmo, que são vinculadas às políticas públicas, ao governo do nosso país, a quando a gente tem um crescimento dentro dessa política pública cultural e quando isso começa a decair, então essa inquietação e a necessidade de fazer com que isso venha à tona de outra forma, a gente começa a entender que a gente precisa criar, desenvolver narrativas que agreguem o máximo de outros movimentos sociais, né? Então, dentro desse recorte, assim, a gente começa a se entender como movimento social, busca desenvolver dentro de espaços de disputa lugares em que a gente não se sente contemplado, né? E aí dentro disso a gente pensa numa economia solidária, a gente pensa numa estruturação de uma universidade livre, a gente pensa na construção de narrativas, pensando na mídia livre, a gente pensa também na questão da articulação política, tanto da rede, de como que a gente faz para conectar essas 2.000 pessoas que estão aí diariamente conversando via internet, e também de uma arquitetura política vinculada a uma incidência cada vez mais forte, tangível e presencial nesse processo mesmo de uma construção legítima de políticas públicas no nosso país. Então, dentro disso, a gente começa a agregar mais movimentos sociais, começa a criar espaços de discussão, espaços onde a gente possa estar compartilhando as nossas pautas e compreendendo como que a gente monta planos de viabilidade, estratégias, e dentro dessas estratégias a gente passa a ocupar as ruas com cada vez mais força, né? São Paulo com Existe Amor SP, a Anhangabaú da Felicidade, enfim, e aí isso acaba também se desdobrando em outras cidades do nosso país, e cada vez mais a gente vai agregando outros movimentos sociais, e hoje a gente se entende, Fora do Eixo, e outros, muitos que fazem parte disso, nos entendemos todos como movimento social das culturas, e aí a gente vai trabalhando diariamente em pautas que cada movimento apresenta, para que elas reverberem tanto nas redes, que a gente sabe que é um campo também de disputa, e aí dentro disso a gente cria a nossa narrativa, a nossa forma de ver e falar com essas pessoas que estão nas redes sociais, por exemplo, passa a ir para a rua para começar uma pauta sobre uma marcha X, a gente vai lá, vamos fazer a cobertura disso, vamos participar disso, vamos construir isso junto, e começa a mandar essas mensagens e construir essa narrativa em tempo real, compartilhando tudo que a gente está fazendo. Então a internet ela acaba adquirindo um papel fundamental nesse processo, porque começa a conectar todas as pontas do país e consegue emitir, principalmente compartilhar toda essa inteligência coletiva que está se formando a cada dia, né? Então a velocidade da internet e a velocidade dos movimentos vai ditando cada vez mais um novo ritmo de tomada e de hackeamento de inúmeras estruturas, né? E aí o que a gente estava inclusive falando, que é entender muito o hackeamento dos movimentos sociais para com o governo, para com o Estado, né? E passar a entender que o Estado ele não é uma entidade, né? Ele está muito vinculado a uma rede também, uma rede comum, social, e que a gente tem que ter um diálogo com isso. Então, dentro disso, cada vez mais a gente vai abrangendo e conectando também toda a América Latina dentro desse processo, entendendo as necessidades da Bolívia, entendendo as necessidades dos países que estão, por exemplo, aqui no Cone Sul, e conectando isso e criando cada vez mais uma força e uma potência, criando blocos mesmo de ação e de ativismo para que a voz dessa sociedade civil seja lida e legitimada dentro do seu processo.